Reforma ao pé da letra. Esse quadro busca apresentar de maneira mais clara o que a lei traz na Emenda Constitucional 95, ou EC 95, que institui o novo regime fiscal e seus impactos na sociedade. Quem veio falar conosco hoje é o Gustavo Avelar, aluno do 3º período de administração. Boa noite, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui. E hoje falaremos um pouco mais sobre a Emenda Constitucional 95, mais conhecida como a PEC do Teto dos Gastos, e como ela afeta até o nosso meio ambiente. Nossa, até o meio ambiente? Essa pauta anda perdendo muito espaço, principalmente por interesses políticos atuais. A gente realmente tem que discutir isso. Com certeza. Hoje temos representantes governamentais desse ministério ligados diretamente a políticas extrativistas e, por vezes, vemos decisões tomadas que agridem tanto a biodiversidade, falando de flora e fauna, quanto povos indígenas que vivem em reservas para atender expansões latifundiárias ou empreendimentos de mineração, por exemplo. Verdade, isso acontece mesmo. Mas como a PEC entraria nessa conversa? Bom, como já havíamos conversado, a medida principal é conter investimentos futuros baseados em valores passados. Ou seja, o valor do ano seguinte é baseado no valor do ano anterior. Deste modo, é possível fazer um desmonte do setor ambiental e de outros setores de formas gradativas. Porque a partir do momento que se reduz os investimentos do governo em um ano, o próximo contará com o orçamento que já está reduzido. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, pensando hipoteticamente, se em um ano um governo decide cortar gastos do setor, não é possível compensar no ano seguinte? Falando hipoteticamente, se um determinado presidente decide atribuir cargos altos que deveriam pensar no meio ambiente e na biodiversidade a representantes que não têm caráter ambientalista, por exemplo, isso enfraqueceria o poder do ministério e sua efetividade, uma vez que não é de interesse das pessoas que comporiam o setor lutar por certas causas. Com isso, os investimentos seriam menores. Se o custo abaixou esse ano, o próximo terá um orçamento baseado neste ano atípico, e assim ocorrerá por pelo menos 10 anos, até o período de possível revisão. Então, mesmo se as prioridades mudassem de um ano para o outro, a gente teria que fazer o máximo de operações ambientais com o mínimo de recursos. Sim, o problema é que esse máximo pode não ser suficiente, porque não falamos somente de preservação do que já existe, falamos também de fiscalizar as mudanças que a humanidade faz no meio ambiente, como as mineradoras, por exemplo. E com esses desastres ambientais que estamos vendo, na verdade, parece que o que precisamos é que o investimento aumente, não é? Exatamente. Porque para fiscalizar é preciso investimento. Se as estratégias produtivas visam produzir a cada ano mais, é um caminho natural que o setor de fiscalização precise de mais recursos para ser efetivo. E se os recursos estão travados por valores de anos atrás, as contas não fecharão, porque o setor privado e estatal andarão em passos muito diferentes. Mas se eu me lembro bem, a barragem na cidade de Mariana rompeu antes da PEC. Como que você explicaria isso? O descaso com o meio ambiente no Brasil já vinha acontecendo. A PEC acelera este processo. A barragem de Mariana não devia nem ter rompido, pois aconteceram outros rompimentos com proporções menores que deveriam ter servido de lição e aprendizado para que não acontecesse outros e infelizmente isso não aconteceu. A redução de investimentos impede, inclusive, que sejam implantadas mais políticas de preservação e impede também que aprendamos com nossos erros. E com o desmonte acelerado, tivemos alguns anos depois de Mariana o mesmo ocorrido em Brumadinho. Parece impossível medir a profundidade de uma situação dessas. E como se não bastasse, temos uma lista de outras barragens que estão sob risco de rompimento. É complicado demais essa questão. E se tratando de meio ambiente, ainda não discutimos nada do problema. Mas a gente vai deixar essa conversa para outro dia. Então, gente, esse foi mais um Reforma ao Pé da Letra. Obrigada, Gustavo. É sempre bom tentar entender o que as leis dizem e como elas impactam as nossas vidas. Uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, Mariana. Foi um prazer estar aqui. Uma ótima noite a todos.